Aí galera, na nossa tarde aqui de sábado, temos presenças ilustres aqui, né, Renato? No nosso papo de Nego Velho, só gente boa. Só gente boa. Pensa bem aqui, Roberto. Aqui é a nossa nova geração da música no Rio Grande do Sul. Temos aqui do lado Kleber, do Pagode Dorinho, Márcio Medina. E aqui, né, olha só, Daniel Rosa e Daniel Medina. Quer mais alguma coisa, Roberto? Tudo certo. É só coisa boa. Essa é a nova geração da nossa música, do nosso swing, do nosso samba. E a gente quer fazer um bate-bola com vocês aqui para o Márcio e Daniel. Uma pergunta que tem uma grande importância sobre o paizão, né? Carlos Medina, toda a sua trajetória, a gente sabe, a gente conviveu, eu principalmente fui muito próximo, né? E sei da competência de todo o trabalho que foi feito, de tudo que ele significou e significa até hoje para a nossa música, para o nosso estado, para a nossa cidade. Deixa eu livre para vocês para falar alguma coisa daquela época, até porque eu vejo que para vocês não deve ter sido muito fácil, porque a gente começar já com alguém num nível extremamente superior que estava naquele momento que vocês iniciaram do lado do paizão, e o paizão já estava estourando pra caramba, e a responsabilidade de colocá-los junto com ele, né, que foi uma coisa assim que eu sempre vejo que é de uma importância máxima para as duas partes, né, essa convivência de pai e filho. E então, como foi para vocês essa fase de adaptação, de já ser colocado numa escola de samba de primeiro grupo especial, já ter que sair trabalhando direto ali, e a pressão que se tornou em cima de vocês, porque a partir do momento que tu está ali do lado do teu pai, existe a inevitável comparação. A comparação às vezes é por bem, né, se é uma coisa boa, às vezes é uma coisa ruim, às vezes as pessoas utilizam isso como uma coisa ruim. Mas como foi para vocês ter essa convivência? Porque aqui hoje a gente quer falar sobre as duas coisas, sobre essa relação de vocês com o pai de vocês, na carreira dele, e hoje Daniel Medina e Márcio Medina, o presente, né? O presente da banda Os Medinas, que está aí estourando, que está brilhantando todas as festas da noite aí. Então, primeiro, essa colocação dos pais de vocês, que eu gostaria de saber. Roberto, boa tarde a todos os convidados, Roberto Costa, ao Renato, a todo o público que está assistindo o programa. Quero saudar aqui a essa iniciativa, né, que vem contribuir para o fortalecimento do nosso segmento do samba, do swing, né. Acho que isso é importante. A gente com com poucos canais, né, para a gente falar das nossas histórias, dos nossos trabalhos. Eu acho que isso vem para fortalecer, e eu acho que é um programa que todos nós temos que nos apoiar, né, e divulgar, e participar, e fortalecer esse movimento do samba e do swing, que é tão carente dessas coisas, desses projetos que vem fortalecer esse segmento. Tu falou em bate-bola. O último bate-bola que eu participei, eu lesionei o Carlinhos sem comentários. Nos primeiros 45 minutos, uma bola dividida, ele foi pro rodeio. Terminou? Começou. E tu teve que tocar na banda depois, né? Isso faz uns longos 15 anos atrás, eu acho mais, né?
Então, quando falou em bate-bola, me veio essa lembrança. Bate-bola, melhor não. Vamos... mas, assim, falando sério agora, a gente... Eu acho que não precisa falar sério aqui, né? Não, agora aqui é pra brincar. Foi o início da nossa trajetória. Teve, sim, as nossas dificuldades, mas para nós foi um caminho natural, já que a vivência com o nosso pai era tão musical, né? A gente via ele, convivia com ele já tirando as músicas, cantando as músicas, era uma convivência muito rica, assim, musicalmente, porque a gente participava dos ensaios. Eu, nas lembranças que eu tenho lembranças do Mensagem, não sei se o Márcio tem anterior, mas a gente participava dos ensaios do Mensagem, que é a banda que o Medina participou, e era uma banda que tinha uma história muito rica, assim, de bailes, né? Então aquilo ali para nós foi um aprendizado muito grande, assim. E aí dentro da trajetória ele foi nos incluindo aos poucos, mas o pai tinha muito cuidado, assim, de não nos expor, assim, de cara, não nos dar já o compromisso. Ele foi aos poucos, organizando. Então isso para nós fortaleceu, foi nos fortalecendo aos poucos até a gente começar então a andar com ele, né, ao lado dele. Isso para nós foi bem importante. Fala um pouco aí, Marcos. Tentando englobar tudo que foi colocado, ele tinha bastante cuidado, sabe? E a gente meio que não entendia isso, né? Porque a gente queria estar, a gente queria seguir, a gente queria conhecer todo esse mundo, fazer parte. Hoje eu entendo tanta coisa que não entendia naquela época, né? Porque era realmente muito cuidadoso, e quanto também a questão das comparações, né? Mas voltando lá atrás, ele procurava nos mostrar e conversava demais, ele explicava todas as questões, mas do modo dele. E a gente não conhecia, né? E a gente queria estar, a gente teimava. Tu mais que eu, né? A teimosia era mais que ele. Até que um dia ele houve um programa, pai, isso é muito vivo na minha memória, programa, se não me engano, TV Guaíba, que era do Jorginho JG. E fomos acompanhar ele, só para ver ele no programa, sei lá que estávamos fazendo com ele aquele dia. E dali ele ia para o ensaio dele no IAPI, que era no Iguatemi, e nós iríamos para o nosso ensaio. Nossa bandinha, que era eu e ele e o Márcio Cabeça. Márcio Cabeça. Saudade, um abraço. Um abraço, coração. E nós não sabíamos. O pai do Márcio tinha falecido. E era o Valmor. Tinha sido baterista do velho no... Como é que é o nome daquela banda? Everest. E ele foi nos largar lá. Deu de cara com o Márcio, usando os dois chorando, a gente ficou parado olhando. A gente não sabia o que tinha acontecido. O Márcio todo emocionado, se abraçaram, choraram e tal. Eu vou ver um pouquinho do ensaio de vocês. E dessa história está fazendo 30 anos que a gente está nessa estrada, esse ano. Esse ano completamos 30 anos. Foi daqui de pontapé, né, em 89. Eu como sou mais novo não lembro dessa história. Não acreditem nisso. 30 anos juntos, que ele começou primeiro que eu, né? Então ele já tem mais tempo de estrada. Márcio, e sabe que pra gente falar de Medina, né? Como disse o Roberto, a gente se espelhava muito no Medina, né? Muito. A gente não esquece que quando a gente começamos a puxar a escola de samba, eu nunca me esqueço, ele sempre foi muito detalhista, né? Medina, sempre foi muito detalhista. E ele acompanhava, se lembra, Roberto? Quase toda a extensão da avenida, né? Para nos dar toques. E a gente achava aquilo de Sim, sempre teve um carinho muito grande com
todos os profissionais, mas eu posso dizer assim que eu fui agraciado, né, com a proximidade dele, com a amizade, com o carinho de muitas vezes nos ensaios a gente se encontrava pelo caminho, eu saindo da Leopoldina no meu primeiro ano e ele vindo do IAPI, e a gente se encontrava e ficava mais de 2, 3 horas conversando, né? Então e sempre tudo de muita utilidade para a minha carreira, sempre foi muito importante, todas as palavras, as dicas, porque hoje o que a gente está fazendo aqui é um reflexo daquilo que acontecia, por exemplo, na nossa relação, né? A questão do auxílio, da ajuda, sem se preocupar que somos concorrentes. O que tem que terminar isso, né? Tem que terminar de vez, sabe? Porque essa concorrência não é natural. Fizemos o mesmo tipo de música, automaticamente temos que estar no mesmo espaço. Mas isso não quer dizer que tenhamos que ser inimigos, que tenhamos que armar coisas uns contra os outros para pegar aquele espaço, para ganhar os contratos. E a gente sabe que isso existe claramente, né? Mas, como sempre, as coisas são feitas de uma maneira que tu nunca fica sabendo exatamente o que foi a verdade, o que não é, e nunca vamos ficar sabendo, que é a natureza do nosso povo é isso, né? Dá o tapa, esconde a mão, eu não sei o que tu fez, deixou de fazer, e aí tu fica sempre acreditando que todo mundo é teu amigo, e na verdade não funciona bem assim, né? Mas lá atrás a gente já estava plantando isso, e esse programa é reflexo do que foi plantado lá, pelo menos com a nossa amizade foi isso, né? Da gente sempre jogar limpo com as coisas e ter... eu também tinha as mesmas dificuldades, porque a gente também... eu lembro que a gente sempre muito afoito nas coisas, né? A gente quer resultado imediato. Então, muitas vezes, quando abre uma porta para a gente está junto ali e faz determinadas coisas que pode parecer que a gente está... mas eu abri o espaço para o Roberto, e o Roberto se utilizou disso para fazer uma outra coisa, entendeu? Para passar por cima de uma coisa ou outra. E, às vezes, eu tinha que ter esse cuidado de não acontecer, por exemplo, Medina, pensar isso, porque era a ânsia de querer estourar, de querer fazer o melhor trabalho, de querer fazer as melhores coisas, que deixava a gente assim, né? Nós começamos uma época que estava todo mundo estourando. Eu lembro que tanto o Kleber lembra, tanto vocês dois podem lembrar, o Daniel veio um pouco depois, mas nós aqui, nós vimos uma época que os caras estavam estourados, os caras eram muito grandes para nós. Era muita gente grande. E tem os caras... tu tinha que... eram festas, que não é essas festas de hoje, que se lota a casa aí com 200, 300, 400 pessoas, o pessoal fica faceiro, tá lotado. Poxa, era Canecão 4.000, né? Canecão 4.500, era Gigantinho 20.000, hoje nós era uma outra história, né? Era uma outra situação, e poxa, a gente estava no meio daquela gente grande ali. Então, iniciando, né? Então, às vezes tu fazia coisas que não era com aquela intenção de pegar o espaço, coisa assim, mas sim que tu precisava melhorar, né, as coisas, né? Mas eu acho que Medina deixou esse legado, e hoje é muito importante para nós seguirmos, né? Seguirmos toda aquelas coisas boas que foram passadas, né? Eu vejo hoje que os grupos, você sempre vi isso, até porque vocês vieram disso, nós trabalhamos assim, né? De organização, né? De cumprimento de horário, de cumprimento de tudo, né? E o pessoal que está vindo, está começando, entendeu que isso é o primeiro ponto, né, das coisas. Sem isso aí, a gente não consegue ir para lugar nenhum, né? Sim, Eu vou passar aqui para o Kleber. O Kleber tem um compromisso agora em seguida. Beleza. Só para complementar, em 1982, bateria do Acadêmicos da Urgia, Medina, João Aruanda, Camurça, pá. Só fera, né? Só fera, gravamos lá na Isaek, no CDzinho. E o Carlos Medina, pô, hoje o aço sou eu.
Mas ele mesmo, esses guri aí, chama de guri, né? Tá certo. Mas, pá, e eles são a sequência dele, com todo respeito aí. Cantam muito, baita profissionais. Eu bato palma para os Medinas. Tá certo. Kleber, vamos falar um pouquinho do pagode do Dorinho aqui? Sim, né? Também não vamos pagar e vou falar só de guri. Não pode deixar uma cerveja pra mim, não. Chegou. Canta tudo, eu tô cansado. Tá certo. Kleber, o pagode do Dorinho, 30 anos, isso? 35. 35, cara. É, 1984, idade da minha filha. 84. Ah. Beleza. Onde é que começou aquela formação, a vinda? Porque tinha um movimento chamado... Banda do Dorinho. Banda do Né? Dorinho, Banda né? burlesca que nós saímos com o grupo Tabu no Marinha. Fazia a pé até o Marinha. Tá certo. E o grupo Tabu junto era bom. Rua do Perdão também. Rua do Perdão com o Pernambuco. Nós íamos, atravessava a Redenção e ia ali na Rua do Perdão. E o pagode do Dorinho, a banda em si, quando ela Aí começou? começou por causa do fundo de quintal, né? E nós éramos da bateria do acadêmico, daí depois de um certo tempo as escolas de samba começaram a querer ganhar só dinheiro, presidente carro novo. E daí a gente fez a banda do Dorinho e o pagode Dorinho, né? Porque a gente não estava gostando, sabe da história. Sim, daquele movimento. Hoje está desse jeito por causa dos anos. Com É que é certeza. o seguinte, se tu quer que eu fale um monte de coisa, não vai dar tempo de... Vou falar do Dorinho, vou falar do Dorinho. Aí nós tocávamos na frente do seu Dorinho, que era neto do saudoso Bando. Nós ficávamos na frente, jogava futebol, fazia pagode, aí jogava água e nós, pra sair dali. Aí nós vamos fazer o nome de uma banda, pagode Dorinho. Aí o seu Dorinho deixou nós ficar ali. Poxa, que bom. Estratégia. Tinha uma sombra, tinha uma árvore, eles queriam fazer umas coisinhas. Aí não tinha uma árvore. Só. E aí ficou, hora de samba. Hora de samba. Em 92 gravamos Nega Véia com o Roberto Costa. 42, né, cara? O LP era, Eu fui- era nós, tu, sem comentário. Sim, cara, eu fiz uma loucura, nem sei onde é que eu tirei isso da cabeça. Eu botei 3 bandas, eram 4 bandas gravando, mais uns 15 cantores participando. Cara, foi uma loucura, quase fiquei de cabelo branco naquela época, né? Ah, caralho. Às vezes, a gente estava falando aqui semana passada, conversei com o Alexandre e com a Maria Helena, que as pessoas não têm noção do que a gente passa para fazer determinadas coisas. Não tem, se tivesse, ficava assim, pá, mas vocês estão malucos. Não faria, Roberto, não faria de jeito nenhum. Eu lembro nesse segundo disco, para ser bem breve, assim, cara, o segundo disco, eu estou com todo esse pessoal no estúdio. Eram mais de 100 horas gravadas, 100 horas. Era ali no Jardim Botânico. Isso, o estúdio do Homero lá. Botei Bossa Samba Show no estúdio, o pagode do Dorinho, e aí tinha mais a banda RC7, que se misturou ali, mais os músicos que foram contratados de metais, Marquinhos Farinhas no teclado e na produção também. Alexandre Belo. Oi? Alexandre Belo. Alexandre Belo. Não, depois foram vários cantores que participaram de uma música até chamada Criança Esperança na época, que depois a Globo me copiou, mas tudo bem. Mas tu recebeu, né? Olha o ano que saiu isso aí. Olha só, eu sempre falei isso aí. Produção. Não, as ideias. Lembra que as ideias vêm dos pequenininhos, né? Os pequenininhos que têm as ideias. Aí os grandes vêm aqui e puxam a ideia. E aí depois tu fica com a cara de pau e diz assim, fui eu que fiz primeiro. Nada, igual tu tá viajando. Ei, Roberto, te lembra lá ali no Araújo, né, que nós fizemos também ali o Criança Esperança? Sim, né? sim. Aí em seguida, rapaz, a Globo me entrou lá com o projeto Criança Esperança. Eu já falei, pô, Roberto, mas isso não foi tu que criou, rapaz. Pois é. Vou buscar deles, mas Já foi. Já é. E teve aquele disco, aquele segundo disco que a gente montou tudo, estava tudo certinho, já tinha terminado a gravação, estava pronto. Eu lembro que era uma sexta-feira e eu tinha que mandar esse material. Segunda-feira a gente mandava para Manaus para prensar o disco e vir. Então, o lançamento já estava marcado para a União da Vila de API, o lançamento do disco. O disco tinha que ir segunda-feira para São Paulo para chegar a tempo do lançamento.
os cartazes daquela época, daqueles cartazes, lambe na rua, já tá tudo certo. Sexta-feira eu tinha o meu carrinho, tinha um chevetinho novinho, cara. A primeira coisa que eu fiz foi num picareta que morava perto da minha casa e ofereci o carro para ele. E aí eu lembro que ele olhou o carro na hora, não, fechamos. Na época era 1.200, não sei 1.200 o quê? Reais, o que era. Vendi o carro, pô, eu tinha uma dívida de 500 no estúdio, pô, ia sobrar o dinheiro para fazer toda... E aí o cara disse assim para mim, cara, mas no fim de semana tu não precisa do carro? Eu digo, não, vou precisar, estou na função de gravação. Então fica com o carro e me entrega a segunda. Foi meu amigo. Inevitável. Eu bati com o carro no sábado. Tu que não foi amigo dele. Que não foi amigo dele. Rapaz, cara. Eu fiz um show na sexta-feira de noite, tinha um show sexta-feira de madrugada. Voltei para casa, estava trabalhando na prefeitura, estava de plantão, 7 horas da manhã no outro dia. E aí, quando eu estou indo para o trabalho na Estaleiro Só, naquela curva ali de Estaleiro Só, estava chuviscando inferno, de 2 rodopiadas, parti o carro no poste. Bom, aí não tinha carro, não tinha disco, tinha E uma festa. Cara, e aí é que eu digo, é bom aquela posição do cara pega, bota o disco, não gostei desse arranjo, não gostei dessa música, mas nem sabe que o cara nem sabe. Veja assim, olha, eu tive muita sorte que 2 semanas depois, Deus nunca abandona a gente. Quem trabalha, cara, não tem como imaginar que possa acontecer alguma coisa. Imagina, eu estou 2 semanas, e aí 2 semanas o cara do estúdio me ligando, e aí não tem o que fazer, e agora? E aí não tenho dinheiro para tirar, e o carro eu botei numa oficina, numa rua de baixo da minha rua, naquela época eu morava na Bom Jesus, e disse para o cara da oficina, cara, se aparecer qualquer um aí que queira comprar esse carro, tu vende para qualquer um. Né? Tem que recuperar esse dinheiro pelo menos para fazer o disco. 2 semanas depois, eu passando, todos os dias eu passava ali, olhava o cara, fazia assim para mim, não. Aí aquele dia eu nem olhei para ele, aí ele me chamou correndo. Cara, tem um cara que quer comprar o teu carro. Não quer comprar o meu carro. Não, o cara quer comprar o teu carro, é o seguinte, já me contratou até para consertar o teu carro, já está tudo certo. Amanhã de manhã, 7 horas da manhã, ele vai na tua casa. Cara, eu não acreditei naquilo, eu disse, não, pode ser. Aí o cara disse, onde é que mora esse cara? Não, o sogro dele mora ali naquela casa, ali na rua de cima, bem na frente da minha casa. Aí mesmo eu não acreditei, né? E, pô, no outro dia, 7 horas da manhã, o cara estava lá. Quero comprar o teu carro. Não, mas tu viu como é que tá? Não, já vi. Conheço o teu carro. Namorava ele aqui, que tu tá todos os dias lavando aí, sei da qualidade, tudo. Vou te comprar assim, quanto tu quer? Aí eu lembro que, vou chutar qualquer coisa, até 100 dava, né? Mas 900 eu disse. Tá, 900, tá. Eu te dou 700 agora e 200 um mês. Saí dali com aquela mala de dinheiro, fui para o estúdio, paguei e mandei o material. Graças a Deus o disco chegou a tempo de ser lançado. Então, são histórias que o programa foi feito justamente para isso, né? Para que a gente possa contar isso, que as pessoas nem imaginam que a gente tinha passado, né? E aí a gente vê os cabelos brancos e não sabe que a gente, né? Deus sabia. Mas tem uns cabelos bem pretinhos aí, cara. O Kleber, com o cabelo bem pretinho. Não. Mas Vem aqui. Olha o Débora. Cresci em 2000. Olha aqui. O Derinho de Moura não tem que falar sobre esses cabelos pretos. Não entendendo, né? Não fica entendendo. Não, me segurando até agora. Como eu te falei, eu tenho compromisso ainda agora, uma feijoada para ganhar um dinheiro, agora nem para os filhos, para os netos. 7 netos, né? 7 netos, 5 dos enteados e 2 meus. Mas vi nascer, né? Vou. Parabéns, vovô. E eu queria também falar, né, Pagodorinho, né? Mandar um abraço pro Charuto, que foi o fundador comigo, que ainda tá, né? Depois entrou meu irmão, que agora tá carreira solo. E depois teve aquele time, né? Machado, Marco Farias, Magu, Fininho, Luizinho, né? Foi como a gente curtiu bastante, até demais, né? Pagode, samba, rock and roll e mulherada. Mas vale a pena, né? Hoje estamos aqui, estamos brincando. E esse ano agora, 35 anos do Pagodorinho. Vamos fazer em Pelotas, Rio Grande, Caxias e Porto Alegre, em outubro. Dia 6 de setembro estaremos em Pelotas com o Netinho de Paula. Dia 7 em Caxias de setembro.
E estamos aí, né? Casamento, divórcio, separação. Estamos aí, os Guri também, os Medina também vão também. Né? Porque hoje em dia tá ruim, né? Roberto Costa, Suíca no Brasil, Daniel Rosa, temos que se ajudar. Eu acho que os músicos têm que se ajudar, porque a noite já não está fácil pela violência, pelo frio. Então, os melhores têm que ficar na noite. Nada contra. Mas vamos parar de fazer junção, 5 caras, nunca se viram e já são banda, entendeu? Eu sou muito por isso. Aí a gente bota o cara pra cantar, daqui a pouco ele já sai, já quer cantar na outra banda. É verdade. E diminui o teu cachê. Brincadeira, né? E os teus trabalhos sociais, Cleiton? Eu faço, quase 6 anos eu faço no CAP Saúde Mental em Viamão para adulto, né? Eu sou acompanhante terapêutico da oficina de música e de percussão. E o cara tem que dar valor à vida, porque o que tem gente depressiva, com crise, com surto, e tu tem uma P20 na tua frente que tu tem que apaziguar, conversar, quer se suicidar, e o cara é feliz e não dá valor. Isso é verdade. E também faço nas comunidades, para criança, né, na Vila Barracão, Tuca, lá onde tu acha que não vai entrar, tu entra com Jesus para crianças, né, para criança e adolescente. Fazia com recurso que a prefeitura dava para gasolina. Fiz de 2004, depois de 2009 até o ano passado. O Marquesão cortou verba, né, que é pouca, mas quando me chama eu vou assim mesmo. Que bom, parabéns, hein? É um Complicado, grande né? movimento. É porque, sabe como é que é? Roberto, porque ali tu vai, dali de 10, tu tira 2, 3, tu já está tirando daquilo ali. Bastante. Porque tu sabe como é que é, né? Tráfico, né? Então se tu tirar 3, 4, que eles façam uma banda, tu já está tirando da criminalidade. Tá certo. O Pacote Dorinho lançou quantos discos? São 4 CD, 2 coletâneas e um DVD. Nenhum LP? Um LP. Fita cassete. Viu que ele acompanha, né? Quando se fala de LP, Pô, cara, ô Daniel, eu ia. Pô, LP é pra velha. Que tinha no Medina, Paulão, no Santa Sul. aqui, ó. Roberto Aqui, Paz. ó. Pegar velha. Só quem tá nessas coisas assim, ó, nos discos desse tamanho, né? Ah, eu ia trazer Só quem isso, pode mas- dar, né? Assim, um disco desse tamanho, assim, já diz aqui por onde anda a tua idade, né? Pai, eu tenho um lá no. Eu olho, ele bem novinho, já trazia pra trás. Que demônio. Tem isso, tem aquele Aquele lá na City. primeiro aqui. 93 para 94. Era LP, fita e CD. Puxa. A fita cassete também. Todo mundo começa por aí. Rolava, perguntava. Pô, rapaz, E os planos, os projetos do Pagode Dorinho? Daí agora a linda Cinderela, bagulho é velho mesmo. A música minha e do filhinho da Cinderela faz 30 anos, ano que vem nós Só vamos- a música faz só 30 a música anos, 30 né? anos. Aí nós vamos gravar um clipe Fora o cantor. pra lançar. Não, Assim, ó, se eu não se a ouvir música mais. não. Vamos fazer esse cálculo, Marcelo. Se a música tem 30 anos, o cara para cantar no mínimo tinha que ter 15. Então tu pode. Então, no mínimo. Mas já tem 7 netos, já viu, né? Por isso que eu mesmo. Mas aí vamos gravar esse clipe e os 35 anos do Pagodarim, né? E é isso aí, a gente gosta de fazer isso, né? A gente nasceu que nem os guris, isso aí vai ser até 70, quando tiver 70, 80 anos. Porque tem gente que fala, mas já é tão velho. Não, a música não envelhece. Assim, ontem eu fui na Sala Álvaro Moreira e assisti o show do Carlos Alexandre Rodrigues. O Alexandre está com 72 anos, fez um show solo, né, com violãozinho. Cara, é uma quantidade imensa de música, de produção, de tudo. E tá firme, ele tá firme, graças a Deus. Né? Não, eu até queria mandar um abraço para o Alexandre, né? Que parceiro do Medina, tantos anos, composições. E eu assisti o primeiro programa, né? Várias histórias para contar. Queria mandar aquele abraço para o Alexandre Rodrigues. Não, e o que eu acho mais interessante também, que nós conversamos até naquele outro programa, vocês já viram que eu acho que 70% das músicas cantadas hoje pelos grupos, né? Quem é o autor?
Os anteriores, É né? aqueles, cara. Bom, Né? é a Companhia Ideal, Medina, Cantadas. E aí nós gravamos, mas porque nós pegamos Medina, entendeu? Menina Não Chora, Paulão, entendeu? As músicas boas são as antigas ainda. Exato. Mas sabe o que eu acho? Desculpa aos compositores atuais. Mas sabe o que eu acho? Isabel, O que- Melissa. Sabe o que eu acho? Que eu acho interessante é que, como o Roberto falou aquela hora, agora há pouco, é que antigamente parece que a gente era mais assim, ó. Pô, eu me lembro muito bem, você lembra na casinha, Roberto? Quem é que nos levou para fazer o primeiro show na casinha que nós fomos lá, né? Foi Medina que abriu a porta para nós. Tá? Ali na casinha. Tá? Eu me lembro que na época nós tínhamos o grupo Revolução, não era nem Revolução, de quem vai lembrar disso? Quem eram os nossos padrinhos? Bossa Samba Show, que era esqueci o nome dele agora, Jorginho, tá? Jorginho, Fadinho, que nos abriram as portas, né? Nos abriram as portas. Tá certo. Cleber, então fica aí o nosso agradecimento pela tua Faltou muita presença, coisa né, pra falar, cara? mas eu não Tem outro problema aí. Ô, Luiz, eu tenho que falar quem está nos devendo. Não, eu quero falar quem está nos devendo à noite. Deixa aí, né? Tem outro programa. Tem que ser dois programas. Ô, Kleber, Deixa na agenda. eu quero dar um abraço para a mais nova sensação, né? Que o Charuto agora vai fazer carreira só. Pô, os caras estão chamando ele de Bezerra Silva. Porra, surdo solo. Excelente comparação. Tudo só. Seguimos aqui com nossos convidados. Daniel Rosa, chegando aí. Olá, Devagarinho, como é que tá, meu irmão? tudo certinho, mandar um abração especial a todos que estão assistindo o programa e parabenizar vocês pela iniciativa. Estávamos precisando, hein? É isso aí, né? Daniel, agora nós vamos te inserir aqui no. Qual a impressão, por exemplo, a tua é um dos últimos que chegaram agora no swing, como carreira solo, né? Que eu sei que tu fazia. Tu participava de outras bandas, né, acompanhando outros cantores, né? Isso. E o que fez tu tomar essa decisão de iniciar esse trabalho solo? Cara, eu tô desde os 16 anos tocando à noite. Cavaquinho, violão, contrabaixo. Aí o cara vai acompanhando os artistas, né? O que me fez tomar essa decisão foi os amigos. Porque eu sempre fui um cara, eu não sei porquê, eu nunca acreditei no meu potencial assim de cantar, de ser um linha de frente, sabe? E eu, vamos, faz o trabalho, vai lá, cara, mexe a casa, cara, não tô afim. Não, mas vamos, experimenta, vamos tentar, vamos ver. E graças a Deus, deu certo. Então, que bom, que bom. Cara, e assim, ó, tu teve uma coisa muito boa que foi, a minha consideração, que até aqui o Márcio e o Daniel, que pode dizer, vocês começaram, precisava ter uma retaguarda boa, né? Que a parceria nessas horas era extremamente importante. Tu escolheu os músicos certos, os músicos que vão te dar um resultado, não só a questão instrumental, mas a relação pessoal, que nas bandas é extremamente importante. Eu digo que corre juntinho, né? Se tu não tiver uma boa relação pessoal, não adianta ser ótimo músico, não vai funcionar. E tu foi um cara que foi agraciado, porque na tua banda, eu conheço, por exemplo, 3 músicos, né, que 2 trabalharam comigo, o outro gravou comigo, que são pessoas da primeira linha, né? O Mano do teclado, sensacional, o Patê na percussão também, sensacional, um grande irmão, e o Thiago, meu parente, né, que foi descobrir agora, somos parentes, isso é. Thiago do baixo, grande produtor, grande músico. Não, parente. Filho é filho, parente é outra coisa. Parente é outra Falando nisso, eu quero dizer o seguinte: do Pateu tem um monte de coisinha para contar. E nós temos uma Nós também vamos do ter Patê. 2 programas sobre o Patê. O Patê tem que ser 2 programas, Uma aquela para figura. família, para a gente falar sobre família, sobre parentes, essas coisas todas, e outro sobre música, né? Tranquilo. pois é, Mas eu digo assim, foi sensacional isso. Não, na verdade, assim, Meu Deus. na verdade, o programa foi praticamente uma armação de algumas pessoas que estão nos patrocinando para isso.
Porque, sério, primeiro vocês dão para eles aí o espaço para eles falar sobre a música deles, aquela coisa toda. Depois tu chama de novo, porque aí são outras perguntas. Aí a gente vai abrir essa coisa. É o programa 2, a parte 2. Alguns músicos aí eu conheço há anos, né? Muitos anos tocando juntos em outras bandas, aí, acompanhando outros artistas. E quando eu montei a banda, a gente montou paralelo. Assim, eu estava acompanhando o artista e montei ali para ter um extra, né? Tem um extra, a gente começou fazendo caninha ali, no quarto caninha. Aí montamos um timezinho de 5, né? Para começar a fazer ali. E ficou muito bom, né? Que é só música do macaco velho, como se diz a gíria, né? Só músico viajado, músico da noite a tempo. E ficou muito boa a banda, cara. Até levei um susto, o primeiro dia que a gente tocou, nunca tinha ensaiado. Não, vamos lá, vamos fazer um som. Deu 3, 4 e fluiu, voou. Mas mesmo assim ainda não queria, sabe, não queria meter a cara. Né? Vamos, deixa eu continuar meus trabalhinhos em paralelo ali. Acompanhando os artistas, que pra mim era seguro pra mim, né? Porque no momento que tu assume um trabalho, tem que correr atrás, né, cara? Aí tem contigo na bronca, né? Tem que conseguir data, tem que, sabe? E aí eu tava acomodado, não, vou lá pego o meu, né? Faço meu trabalho bem feitinho, vou pra cá, tranquilo. Só que ficou tão bom o trabalho ali, cara. E os guris estão tão parceiro meu assim, sabe? Que não, então vamos meter a cara, então, vamos fazer. E vamos embora. Ah, que coisa boa. E hoje esse sucesso todo, né? Não sei se é sucesso. Tá, mas uma pergunta, tá? Que a gente está falando aqui e a gente sempre fala. Qual é o legado, tá? Que tu traz, ou o legado que te deixaram para ti daqueles músicos mais antigos? O que tu aprendeu, tá? O que tu tens a passar para ele? E o que tu viveu disso aí? O que tu pretende mostrar para mais alguém isso aí? De legado que eu tenho, pô, Carlos Medina, não adianta, acompanhei muito o trabalho de Imperadores dele lá, curtia, gostava muito, apaixonado pela voz dele, uma voz muito linda. Paulão, Pagode Dorinho, Grupo Senzala, Swing Brasil também, sabe? Então o cara vai olhando aquelas bandas e pensando, pô, eu queria estar lá, sabe? Ah, queria fazer parte daquele trabalho, sabe? Aí quando começa a tocar, tu vê que tu, pô, posso fazer também, cara, sabe? Sempre respeitando, sempre com os pés no chão, né? Respeitando quem veio antes, que o cara, eles que abriram as portas pra gente, né? E é isso aí. Tá certo. Márcio, Daniel, eu posso falar assim porque segui a carreira de vocês desde lá do início, quando trabalhavam com o pai, e depois hoje se transformaram em músicos profissionais e linha de frente no mercado. Digo isso porque, assim, para mim são duas etapas diferentes. Quando vocês têm a ligação com o pai de vocês, que vocês faziam um trabalho mais de acompanhamento, depois, quando vocês transformaram o trabalho de vocês em trabalho solo, e de um tempo para cá eu tenho observado assim, um crescimento muito grande. É como assim, se vocês tivessem chegado isso, exatamente, assim, ficar pronto. Hoje eu sinto a banda pronta, inclusive agora na última festa de aniversário do Projeto Evolução, do meu amigo Kleber, fiquei encantado com o que eu ouvi, né? Fiquei encantado porque eu já tinha visto, na verdade eu vi vocês antes dessa festa. Na festa eu peguei no finzinho, mas uma festa antes, lá eu acho que do Projeto Carinhoso, que vocês estavam tocando lá, né? Cara, eu fiquei encantado com o que eu ouvi, assim, com a técnica, com a montagem do repertório, com entradas e saídas de música. Cara, isso é ensaio. Isso a gente sabe que se não tiver muito ensaio, não tiver aquele comprometimento mesmo, isso não funciona, né? E primeira questão, quando eu saí, com os meus músicos que eu conversei, eu disse, pô, os caras estão prontos, agora não é mais... sabe, que nós tem uma época que a gente ia o tapa-buraco, né? Não tem outro, vai vocês. Não tem outro, vai vocês, entendeu? E hoje deixou totalmente de dizer isso. Vocês estão ali disputando o mercado junto com as grandes bandas.
pela formação, pela forma com que a banda está tocando. Em que momento foi esse pulo? Em que momento vocês sentiram que isso ia acontecer? Assim, que isso ia acontecer a gente sabia, mas em que momento isso aconteceu? Tu sabe, Roberto, que antes de falar nisso eu queria agradecer a Robifi, que foi oferecido antes de começar o programa, que o pessoal não sabe, mas a gente chega aqui cedo, que teve um almoço, feliz, né? E muito bom, parabéns. O daqui não parou de comer até agora. Aqui é servido um uísque para esquentar a voz pra gente. Então, parabéns, produção do programa 10. Tu me cheira, né? Tu me cheira. Obrigado, Daniel. Realmente, enquanto estávamos com o nosso pai do nosso lado, para nós era uma brincadeira, assim, né? A gente aproveitava assim, o máximo, mas ele que conduzia, ele que gerenciava, que administrava. Né? Então, para nós, a gente dava o horário, a roupa, e a gente estava ali e curtia, só curtia. Depois mudou, né? A gente teve que, eu e o Márcio, tomarmos a frente da administração do negócio, porque é um negócio, né? E aí a gente viu o peso da responsabilidade. Graças a Deus, o legado que ele deixou, né, a herança que ele deixou, nos facilitou e muito assim essa trajetória, porque ele deixou muitas portas abertas, graças a Deus. Acho que isso é a maior herança, né, que a gente pode receber. Porque aonde a gente chega, o pessoal tem história com ele, o pessoal tem boas lembranças dele e boas referências. Então isso nos abre muitas portas. Mas a partir de então a gente teve que tomar frente e tomar decisões e dia a dia a gente gerenciar esse negócio que é os Medinas. Mas até agradeço a oportunidade aqui, tu falaste que as pessoas que a gente conta são importantes, né, para isso. E hoje os músicos que nos acompanham são a base de tudo, né, porque eles conseguem, com comprometimento, né, deles, nos dar essa base para seguir em frente. Hoje a gente sabe que é difícil trabalhar no mercado porque tu não consegue garantir para o músico que ele vai ter serviço todos os fins de semana do mês, ou que ele vai ter ali uma remuneração garantida, né? A gente não consegue. O mercado hoje está bem difícil. Mas o comprometimento deles nos dá a base para que a gente possa gerenciar a agenda, né? E a partir do momento que que o músico se responsabiliza conosco, ele vai lá e cumpre a sua promessa, mesmo que daqui a pouco surja uma outra proposta, mas se está na agenda dele ali, agendado com os Medinas, eles vêm, mesmo que às vezes a proposta é melhor, eles, não, Daniel, eu acertei contigo, eu vou tocar com os Medinas, vou tocar com os Medinas. Então isso é muito importante para a gente ter uma segurança para tocar à frente do trabalho, porque eu já tive na condição de às vezes não ter músico para tocar na festa que se aproximava do fim de semana. Desculpa. Então eu quero aqui aproveitar a oportunidade para mandar aquele abraço para todos os músicos que nos acompanham, né? O Xichel, o Jefferson, o Paulo, que hoje se afastou da banda, mas durante muito tempo nos deu essa base, né? Então, aquele abraço, Paulo. Quem mais? Me ajuda aí. O tio Luiz, né? Que guerreiro sempre junto com a gente também. O Evandro também, até então, nos deu esse apoio. Hoje escolheu por tomar a frente na concorrência, né? Mas é um caminho que a gente apoiou ele, que acho que fortalece, né, a musicalidade dele. Então é sempre bem-vindo às oportunidades. E hoje, quando ele pode, nos dá aquele apoio musical, mas hoje ele é cantor da banda Swinga Brasil. E com o nosso apoio, porque a gente acha que o crescimento passa por essas experiências, né? É importante. É importante. Então, um abraço aqui a todos os músicos que apoiam os Medinas, né? Sérgio Dias. Ressaltar a importância.
Sérgio Dias é um maestro que tem nos apoiado em grandes projetos e é de muita importância, porque ele, como maestro, nos traz uma organização que às vezes a gente não tem e uma base muito fundamental assim, para a gente seguir alguns projetos importantes também para os Medinas, como o Tributo a Carlos Medina, né, que tem a assinatura da direção musical de Sérgio Dias. Tem um outro trabalho que vocês estão fazendo um paralelo. Eu escutei um material no Face, que é com o Sérgio também, outras músicas. Até te agradeço a oportunidade de falar isso, Roberto. Porque... Pra ver como eu acompanho vocês, cara. Para nós isso é uma sensação. Mas é um projeto que nos deixou um pouco frustrados. É mesmo? Porque é um projeto muito bacana, é um projeto que acho que todos os músicos que estão ensaiando ali estão curtindo pra caramba, mas a gente não tem encontrado aporte para dar seguimento para ele. Né? Ele começou com a ideia de disputar um edital, que a gente entrou concorrendo na Câmara de Vereadores. O projeto foi homologado, mas depois não passou pela a comissão, não foi escolhido pela comissão. Tem uma comissão lá que escolhe os projetos entre os que foram inscritos. Então ele foi até uma fase, mas depois ele não foi escolhido. E aí a gente se viu, e aí como é que a gente vai continuar? Porque gera custo também, né? Ensaio, gera custo, e arranjos, e músicos. Então a gente se viu na condição de ter que, pelo menos, pausar esse projeto. Mas é um projeto que a gente estava adorando fazer, que mostra um outro lado, que não é de swing, é de samba, né? A gente gosta muito mais. Mas tu não acha que esse é o grande problema? Vou dizer assim, eu vejo assim, a gente ficou rotulado. A gente é rotulado, sabe? Primeiro por causa da cor. Sim. Infelizmente, aceite ou não, isso faz parte. E segundo, porque a gente ficou rotulado, porque eu vejo que todos os projetos que a gente sai da linha e vai fazer uma outra coisa, é como se nós estivéssemos entrando num outro campo e aí nós não temos condições de competir com os outros. Sim. Né? Me lembro de um festival de música, porque o programa foi para isso, a gente tem que falar as coisas para gente. Tem um festival de música que eu participei e que eu tinha dentro ali, não da comissão julgadora, mas por ser funcionário, tinha colegas meus que faziam parte ali do arrumar a luz, o circuito, eles estavam envolvidos. E aí um colega me chamou a atenção que eu coloquei uma música na época e assim, a comissão julgadora, bem na hora que foi julgar a música que eu tinha colocado para competir, para concorrer, bem na hora ele ouviu a música e ele reconheceu que era eu. Entrou a introdução e o rapaz da comissão julgadora disse assim, não, isso é samba, swing, tira isso aí fora, isso aí não vale. Entendeu? Então, isso demonstra que o quê? Que a gente é rotulado, a gente não pode fazer outra coisa. Por quê? Porque se era samba e swing, era nosso. Sim. Aí a gente não entra porque isso não faz parte. Certo? Quando tu sai e vai fazer um outro trabalho, tu também não faz parte, porque não, esses caras aí são do samba e swing, eles não tem nada que estar fazendo essa outra música. Entendeu? Então, é difícil, cara. Eu procuro não pensar, né, que vá por esse lado, né? Apesar de também concordar contigo, que eu acho que já tem ali um nicho que é privilegiado. Mas é muito difícil a gente concorrer porque depende de vários fatores de organização, de formação de empresa, de pagamento de direitos. Tu tem que correr com toda essa documentação antes de ganhar o projeto. Né? Para apresentar o projeto, tu já tem que estar com a empresa constituída, tu já tem que apresentar o plano de divulgação, tu tem que apresentar os recursos que tu vai dispor para avaliação de custo. Então, claro, isso é organização empresarial, né? Mas é muito difícil. Então, mas nesse projeto
específico a gente conseguiu fazer todo esse processo, e tanto que ele foi homologado, mas não passou nessa questão da comissão. Mas eu acho que a gente deve insistir, a gente tem que tentar, né? A gente não pode deixar de usar, também aproveitar as oportunidades que são dadas, né, de verba pública, porque se eu aceitar isso como me desestimular e eu não participar mais, sempre o mesmo grupo é que vai estar sendo beneficiado. Né? Então, isso momentaneamente nos tirou um pouco o estímulo, mas com certeza lá na frente vai nos dar mais força para participar e vir com mais. Certinho. Márcio, mais alguma consideração que vocês queiram passar? Como é que está a agenda? Como é que, o que nós temos pela frente aí já armado? A agenda, quem administra de verdade é o Daniel. Me diz assim, qual a tua função? Que eu não entendi ainda. Eu sou o Severino. Não, porque na verdade Eu sou o Severino. Eu faço a parte de. Não, tu Faz tudo, faz tudo. Tu é estampa do bagulho, é isso? Capaz, tudo que acontece, a gente procura ver com bastante responsabilidade. O Daniel consegue tocar isso de uma forma maravilhosa, ele me deixa muito à vontade no lado musical. E ele administra com o grupo, com as pessoas, com os contratantes, e isso me deixa muito tranquilo. E eu procuro deixar ele também tranquilo quanto a isso. Eu queria falar, abordar um assunto agora, fugiu, mas tudo bem. Demora eu lembro e eu falo mesmo. Não precisa ser um dia só, vocês podem vir quando quiser. Se deixar, ou tá todos ali. Lembrei, voltando agora ligeirinho lá ao início, quanto às comparações, né? E também quanto a esse legado, a coisa se tornou muito mais rígida para a gente, assim. Foi a partir da falta do velho, né? Que a gente deu um tempo, a gente Não sabia o que fazer. Procuramos esse norte no tempo. Fomos tocar sem comentários, eu já estava tocando lá, puxei o Daniel. A gente foi indo até encontrar essa necessidade, porque as pessoas acabaram cobrando também, sabe? Algumas pessoas, vocês têm responsabilidade com esse legado, hein? Tal. Aí pintou meu filho da história. Ele queria porque queria. Eu procurei ter o pensamento de assim, cara, precisa de base, e eu vou procurar fazer da mesma forma que meu velho fez comigo, porém de uma forma diferente. Porque o velho era rígido, ele carregava muito debaixo do braço. Eu vou conversar contigo, cara, mas tu vai ter a escolha é tua. Ele não esperava nada. Sempre metendo os pés pelas mãos. Não faz, pensa, olha, tem isso, tem aquilo. Aí surgiu agora a oportunidade do Swinga Brasil, Swinga Brasil. O Deco me ligou, conversamos, eu disse, acho que vai ser ótimo. Sinceramente. Dizer assim que eu mandei uma lista de uns 35 nomes para o Deco. Ele eliminou os 35 e pegou o teu guri. Ele é meu parceiro. Não, deixa eu ser uma verdade. Tá certo. Não, mas muito bem feita a escolha. Eu acho que tu esperou a hora certa e é isso aí, mas continuamos. É que assim, quanto a isso, tanto eu quanto meu irmão, a gente tinha essa necessidade de entrar nesse meio, lá atrás, mas a gente queria com ele. Assim, a gente queria acompanhar ele, saber. A gente tinha essa coisa de. Eu cuidava, né? Um exemplo, eu conheci depois o Roberto Costa, fiz um trabalho junto com o Roberto Costa, e assim a gente foi indo, sabe, mas procurando não praticar na parede. A gente procurava ter esse cuidado e tudo mais. E o meu filho não tem isso, ele tem a ânsia de voar. Ânsia de voar. Nós,
as pessoas perguntam assim, mas por que só agora vocês estão? Eu respondo que eu entendi o trabalho do meu pai e tivemos essa preferência, né? E até sempre fizemos as nossas coisas, né? Nossos trabalhos, as nossas investidas, paralelamente com o velho. Evandro, pensa, é isso que quer fazer, é aquilo outro. Ele nunca me ouviu. Aí dessa vez, né, o Deco falou comigo, eu desliguei o telefone com o Deco, ele me ligou. Vai, pai, tem uma coisa que eu quero falar contigo. Vai, meu. Vai, cara. Já conversei com o Deco, sério, pai? Vai, cara. Vai ser bom pra ti. Mas tu sabe uma coisa, Márcio, que esse dia eu estava pensando, e eu me lembro, agora vamos fazer tudo lá atrás, lá em 92. Eu me lembro que eu estava na União da Tinta. Eu era diretor de harmonia do União da Tinta. Aí eu me lembro que o Sandrinho José, chegou bem assim para mim. Ô Renato, tem um guri aí bom, filho do Medina, vamos trazer ele para cá com a gente. Tu não vai lembrar disso, né? Lá na União da Tinga. 12 anos. Mas eu me lembro que. Agora, sabe por que estão lembrando isso aí? Tu me ajuda, Vitinho. Não, por que eu estou lembrando isso aí? Tu vê como é bacana essa parte do cuidado, aquela coisa. Porque eu me lembro que o Márcio naquela época era muito jovem, né, Márcio? Vai te ver, então estou falando da minha idade. Não tem vergonha de dizer, o negão está com 60. Mais bacana, tá? Aí eu me lembro que tu saíste com nós aquele ano lá na União da Tinga. Não cheguei a sair. Não chegasse a sair, né? Eu sei, mas eu me lembro do ensaio. Esse tempo eu estou vendo umas fotos lá, né? Tá eu no palco lá, e eu vejo o Márcio bem novinho ali, cara. E agora eu estou vendo, sabe que eu estou admirado, eu estou vendo ele falar do filho dele. Sabe que é uma coisa bacana isso, cara, né? Porque a gente, eu lembro do Roberto aqui, quando nós vimos nos jogos do Inter, te lembra? Bem magrinho. Era só eu e ele gritando com o bem magrinho. Bem magrinho, né? Tá, tudo bem. Dizem que é o seguinte, a gente conseguiu adquirir uma experiência que ultrapassa todo o peso. Mas é bacana. Mas é isso aí. Renatão, nós temos que fechar. Daniel, alguma consideração aí? Quer colocar mais? E lembrando, as portas estão abertas, a gente está tentando. Na verdade, o que a gente está fazendo? Está tentando ajustar o tempo de programa, mas como a gente tem muita coisa ajustando esse tempo, mas a intenção é realmente trazer todo mundo de volta para falar mais coisas, para que esse é um espaço nosso. E esse é o nosso programa número 2, né? E se Deus quiser faremos muitos e vocês estão convidados a retornar para que a gente possa aqui sempre ter um espaço para debater todas as coisas. Não temos patrocinadores, isso aqui tudo é feito pela gente mesmo e por isso a gente pode utilizar o espaço da maneira como que quiser e deve fazer isso, né? Para a gente iniciar uma nova fase, né, na nossa música, no nosso movimento. Nós temos que ter um movimento, essa é a verdade. Só isso aí vai nos fortalecer. Do contrário, vai ficar sempre desse jeito que está e a gente sempre no final de tudo, né, quando chega em casa, com um certo ar de desilusão que tudo podia ter sido melhor e não foi, né? Então, Daniel, mais alguma consideração? Eu queria parabenizar, né, a tua iniciativa, do Renato. Né, eu acho que a gente precisa desses movimentos para se fortalecer. Assisti o primeiro programa, achei muito legal. Eu acho que sim, é uma construção. Né, a gente não sabe muito bem como fazer ainda, mas isso vai ser adquirido conforme o tempo. Né? Eu estava vendo que a questão do áudio, talvez tentar melhorar. A questão do ambiente, às vezes, para escutar em casa, fica o ambiente atrapalha um pouco a audição. Acho que se captar direto, a gente tem como melhorar a qualidade aí. Mas acho que não tem como dar errado. Queria parabenizar aqui Daniel Rosa, né? Acho que como caráter, já está aí consolidado no meio do swing aí. Estou vendo aqui Dequim, que vem daqui a pouco, né, para a produção. Estou enxergando lá Carmen Santos, com quem eu sou fã também. Wilson Ney, que eu vim contando essa história, Maria Helena, então não tem como dar errado, né, cara? É sucesso dá certo. Quero desejar, né, vida longa e mais uma vez parabenizar pela iniciativa.
Se depender de mim, eu estou todo salvo. Obrigado. Daniel, nossa. Vou deixar meu nome na cadeira. Eu só tenho a agradecer, cara. Só tenho a agradecer estar junto com grandes nomes da noite aqui, pelo Nacional de Porto Alegre, gente que tem muita história para contar, que essas histórias aí vai servir para mim também, sabe? Pô, legal, tô ali, legal, sabe? Pra minha trajetória. Agradecer vocês aí, parabenizar pelo programa, que tenha vida longa, vida longa. Obrigado, Daniel. Márcio. Gente, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Tem muita gente que precisa vir até aqui e soltar o verbo, falar, contar a história, porque é muito importante saber como a coisa nasceu, como veio acontecendo e como chegamos até aqui. Isso é bastante importante. Então, Alberto, agradeço a oportunidade, parabenizo a vocês pela ideia, pelo empreendimento. As pessoas não sabem o que é necessário para esse tipo de coisa acontecer, é um desgaste, gasto, é tudo, mas parabéns, vida longa. Muito obrigado, Daniel. Então, Renato, vamos fechar o nosso Daniel, eu disse Daniel. Tem dois ali. A gente então encerra o nosso segundo programa e lembrando vocês que é muito importante que compartilhem o nosso programa, que divulguem o nosso programa, porque só assim a gente vai ter bastante força para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível, né? Realmente, a gente fez um programa não pensando em Roberto Costa e Renato, mas pensando em vocês aqui, em todos nós somos músicos também. Então a gente gostaria de convidar para o pessoal, sabe, para curtir, para compartilhar, porque isso tudo é feito, né, com muito carinho. Você não, como tu disseste mesmo, Márcio, é muita energia que a gente desprende aqui. A gente larga a família, né, Roberto, para vir para cá para montar isso aqui. Nós não temos patrocínio nenhum. Mas isso aqui é bom. E outra coisa, não temos nenhuma experiência, tá, com a câmera. Mas o programa é para você, para você, para você e para nós. E para você, público. Então vamos ajudar, vamos compartilhar, né, Roberto? Isso que a gente precisa. E vamos aqui já deixar marcado para vocês, terceiro programa, nós temos a presença de Dequinho do Swinga Brasil, Zé Ademar e Carlinhos Santos. Programa número 3. Está valendo? Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.